Hoje na sessão Coen Convida, estamos recebendo um ícone da TV brasileira. Com mais de 30 anos de carreira, já entrevistou mais de 10.000 personalidades nacionais e internacionais. Começou sua carreira jornalística em 1969, como estagiária do Jornal Nacional na TV Globo. No mesmo ano, ela já apresentava o Jornal Hoje em São Paulo. Em 1973, ela estreou no Fantástico e depois disso, só sucesso. Se eu falar a vocês, estou cara a cara com, ou de frente com, o nome que vem imediatamente é o dela, Marília Gabi Gabriela. Muito obrigada. É uma honra tê-la você conosco aqui. Obrigado, eu é que agradeço o convite. Fiquei felicíssima. Estou tão orgulhosa de ter meu médico, que eu chamo de Moik. Contei agora. O Moisés para mim é Moik. De ter você fazendo isso, que bom, que bacana. E eu agora quero ver como é que é uma entrevista com você. Vamos lá, estou nervosa. A responsabilidade é grande, Gabi. Gabi, no seu currículo, você traz atuações como jornalista nacional, internacional, entrevistadora, atriz de TV e cinema, cantora, apresentadora e ainda escritora. Qual dessas experiências lhe deixa mais feliz? Ou seja, o que você gosta mais de fazer? Olha, eu gosto de fazer tudo isso. E eu sempre fui assim, inquieta e... Sabe, eu gosto também de enfeitar um pouco o que eu sou, dizendo que talvez eu seja muito parecido com uma figura renascentista. Quanto mais conhecimento de tudo, melhor. Não havia um preconceito quanto a isso. Eu acho que em praticando hoje em dia diversas funções e desde que eu faço isso, acho que existe uma resistência. As pessoas facilitam muito a vida dizendo, não, ela está aqui, nessa minha estante ela vai ficar aqui, porque ela é isto, e se ela não é isso, eu já vou olhar com desconfiança, vou ter que criticar, vou achar que não faz bem e tal. Mas a minha vontade de fazer todas essas coisas que me interessam particularmente foi maior do que o medo do julgamento, porque a gente sempre tem esse medo. Então eu não tenho preferência. Neste momento, de 2 anos para cá, acho, eu estou dedicada a fazer teatro. Mas outro dia eu fui fazer um trabalho em Belo Horizonte, num encontro do Banco do Brasil, Inspira BB, sobre liderança para um novo tempo. E eu fiz uma entrevista e me deu um prazer imenso. E era uma plateia de 1.600 pessoas e eu entrevistei um grande líder, um líder diferente, delicado, que é o Zé Roberto Guimarães, que é o treinador da seleção, campeão olímpico e tudo. E foi delicioso. Quer dizer, eu gosto de tudo que eu encaro para fazer. E você falou as coisas que eu gosto de encarar. As suas entrevistas sempre se caracterizaram por perguntas inteligentes, sempre muito interessantes, mostrando bem a sua cultura. Agora, tem uma entrevista que você fez durante a campanha eleitoral para primeiro presidente do Brasil depois do golpe de 64, e você era mediadora na Band com o Lula e com o Fernando Collor. Estava todo mundo lá. Então, e como é que foi o nível nessa época e como é que seria hoje se você transportasse aquilo para os dias de hoje e você estivesse entrevistando os dois? Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. Você sabe que começou, na verdade, com todos eles, candidatos. Eram muitos candidatos. O Collor nunca foi, enquanto eram todos que estavam lá. Todos, era uma mesa imensa.
de candidatos. Todos, não vou citar aqui. Agora, quando chegou a disputa final, aí vieram os dois. O que você me perguntou? Que agora me passou pela cabeça, eu estava lembrando tudo. Como é que foi o nível da conversa, da discussão naquele momento, se você transportasse isso para os dias de hoje? Os temas que se discutiram? Olha, muito civilizado. Foi muito civilizado. Com recaídas, claro. Eu tinha hora que me dava desespero. E algumas vezes eu cheguei, quando ainda era todo mundo, inclusive, que tinha o problema de o tempo, olha o tempo, tem que parar, vou ter que cortar. E eu cortei pessoas, cortei microfone de Leonel Brizola que ficou de mal comigo, tinha uma coisa assim. E eu saía e chorava, não ganho para isso tal. Quando chegou ao final, o quadro já estava bem definido e, olha... As pessoas expunham, era uma prática nova, que loucura. Era uma prática nova, depois de tanto tempo de exclusão do discurso, da palavra, da discussão democrática. Era uma coisa nova. Então estava todo mundo praticando aquilo com muita propriedade, com sabedoria, sem ataques veementes, sem radicalismos. Apesar de serem pessoas de partidos diferentes, não havia radicalismo. E no que eles se acusaram naquela final de campeonato, inclusive, comparado com o que se faz hoje, era peixe pequeno. Exato. Gabi, qual foi a entrevista que mais lhe marcou, positiva e negativamente? Você tem lembrança? Eu acho que perto da época talvez eu conseguisse. Mas eu tenho um prazer tão genuíno, Moik, em fazer perguntas, porque eu tenho uma curiosidade tão imensa, eu tenho uma vontade tamanha de aprender, de refazer as minhas ideias, inclusive rever as minhas ideias. Eu não tenho o menor problema em perder uma discussão, porque quando eu perco uma discussão quer dizer que eu estou aprendendo alguma coisa. Mas até lá, se deixar, eu passo por cima. Enfim, as entrevistas me dão muito prazer porque eu gosto, eu preciso fazer perguntas. Mas tem uma que tem um sabor especial que talvez eu vá lhe lembrar. Madonna. Conta o que aconteceu na entrevista da Madonna. O que aconteceu faz tanto tempo e toda vez que eu falo disso eu arrumo inimigos nos seguidores da Madonna. Eu acho a Madonna uma grande profissional. E foi a primeira vez na minha carreira que eu tive que mandar um material para alguém, para um possível entrevistado, ver, aprovar se eu era boa para aquilo ou não, entendeu? Eu já tinha entrevistado chefes de Estado, tudo, mas eu mandei. Você ficou incomodada com isso? Não fiquei, só é uma característica interessante, de tudo que acompanhou essa entrevista. Consegui e me preparei com um carinho, um amor, por quê? Porque eu tinha uma profunda admiração por ela. Eu achava que ela era uma mulher brilhante, inteligente, etc. e tal. Enfim, mas eu fui lá, me formei a respeito de Madonna, me formei me informando e me lembro de ter visto poucas entrevistas. Ela dava poucas entrevistas, a não ser para uma ou outra pessoa já conhecida dela. E nessa pesquisa que fiz sobre ela, vi uma entrevista do Martin Amis, que de resto é um grande intelectual inglês, um escritor, e ele se dizia muito decepcionado com ela. E eu fiquei ainda com raiva do Martin Amis. Como assim? E fui lá e levei uma entrevista preparada para, hoje eu brinco, digo, para durar uma semana no ar, porque eu tinha 49 perguntas preparadas. Ela respondeu... Eu tenho bem menos, viu, Gabi? Ela respondeu às 49 perguntas em menos de 40 minutos. You've chosen, yourself, chosen one of your names, Veronica. Why? Who is your Veronica? When did she come?
What do you mean I've chosen it? You're chosen. I read that Oh, you it's were. a confirmation name. Yes. Yes, because when you have a confirmation, you get to choose your name. Oh, really? And you have to choose from, they have to be the names of saints or people in the Bible. So I chose Veronica because she wiped the face of Jesus as he was going to be crucified. And I thought that was very dramatic. So. Ou seja, houve um descaso, vamos dizer, uma coisa assim. Ela... Seca. Sabe, ela tinha uma pequena plateia que ela trouxe, os amigos dela, e quando ela queria se segurar alguma coisa que ela não gostou da pergunta, ela olhava e dizia, e eles riam de mim. Foi uma situação realmente... Você se sentiu mal durante a entrevista? Não estava à vontade como você costuma ser? Não, eu fiz, mas me senti muito, de alguma forma, agredida. Aquilo foi me deixando meio da vida. Mas aí, acabei, foi aquilo, e quando eu saí, eu me lembro de ter falado para ela tinha, não sei se é até hoje, ela tinha uma assessora de imprensa muito delicada, uma holandesa. Eu falei assim, ela chegou e fez, foi ótimo. Eu falei, não, foi horrível. Não, mas eu falei assim, não, foi horrível, foi horrível. A maneira como ela recebeu as minhas perguntas, como ela tratou cada uma das perguntas, ela virou assim, me puxou de lado e disse assim, ela é sempre assim, entendeu? E ela foi mais esperta respondendo aquele bate-bola, jogo rápido, do que respondendo as perguntas. E eu fiz um comentário na televisão, botei no ar, não ia perder aquela entrevista, mesmo eu fazendo aquele papel, claro. Botei no ar. Então foi isso que aconteceu. Mas eu continuei achando que ela era uma grande profissional no que ela faz e continuei vendo shows de Madonna e acho que ela é uma grandiosa figura que retrata toda uma época e uma condição feminina. Ela foi realmente... Quebra de paradigma naquele momento. Ela foi de vanguarda. E ela foi importante nesse sentido, mas ela não me tratou bem na entrevista. Gabi, nosso papo está tão bom que nós vamos ter que deixar o restante da nossa conversa para a próxima semana. Não perca, no próximo programa, a segunda parte da entrevista de Marília Gabi Gabriela, onde ela vai nos contar sobre a sua saída da Globo, a sua ida para as outras emissoras, além disso, como ela se cuida em relação a esporte, a sua alimentação e muitas outras coisas interessantes. Esperamos por você!